Bia me desafiou, eu não imaginava que ela ia me desafiar. Eu pensei que ela ia desafiar qualquer pessoa aqui, menos a mim. Pelo fato de umas 3 semanas pra cá, eu estar um pouco fria nas minhas orações, eu não estar orando como eu devia, eu não estar lendo a palavra como eu devia. Então, para mim, Deus não ia escolher uma pessoa que estava lendo pouco a palavra, que estava rezando como devia, Ele não ia me escolher. E quando Bia olhou para mim e disse que era a minha pessoa, eu tomei um choque, ela sentadinha, coitadinha eu. Tomei um choque, fiquei sem chão. E aceitei, né? Tive que aceitar, quando Jesus manda, a gente tem que aceitar. Então eu aceitei e fiquei o tempo todo me questionando a Deus. Por que eu? Se existiam outras pessoas mais preparadas que eu para a palavra ter me escolhido. Então acabou aqui, eu fui para a missa e eu fiquei me questionando o tempo inteiro. Eu fui para a missa e Camila estava comigo. De vez em quando Camila olhava para mim e dizia, eu sei do que ele está pensando. Porque eu estava desesperada. O que eu vou falar para aquele povo, meu Deus? Por que eu? Por que eu, se eu estou tão fria? O que é que eu vou falar para aquele povo? O que é que eu vou transmitir para aquele povo? Voltei, fui para casa, me tranquei no quarto, fui orar, né? Vamos orar para ver o que é que Deus quer de minha pessoa. E como eu já sabia um pouco da palavra assim, de João, que a gente estava fazendo estudo bíblico, e estava fazendo sobre João. E na minha concepção eu ia escolher o quê? João é a multiplicação dos pães. Porque eu tinha gostado muito do Evangelho e eu poderia falar de vários assuntos. Eu poderia falar da Bíblia, poderia falar da Eucaristia, poderia falar de Jesus Cristo, que é o pão da vida, eu poderia falar de tudo. Eu disse, não, já que para falar eu vou falar sobre João, que eu já estudei. Só que Jesus, né, quando eu estava em oração, me deu um puxão de orelha e disse que não era João que ele queria. Que não era eu que ia escolher a palavra, mas é a palavra que ia me escolher. Então eu disse, tá certo, se é assim, vamos lá. Então me diz o que tu queres, porque eu sinceramente não sei o que eu vou falar para aquele povo. Então eu entrei em oração e perguntei a Deus o porquê Ele tinha me escolhido. E Ele falou no meu coração que mesmo eu fraca, mesmo eu estando fria nas minhas orações, mesmo eu com os meus pecados, Ele me quer e quer me fazer usar para transmitir o amor dele para várias pessoas, transmitir o amor dele ao próximo. Então não importa a minha condição, não importa como eu estou, Ele simplesmente quer que eu me abra para eu ser usada por Ele. Então eu me abri ao amor de Deus, ao agir de Deus na minha vida, e Ele me mostrou algumas passagens bíblicas que eu quero transmitir para vocês, assim, que me escolheram, né? Para confirmar esse amor imenso que Ele tem por mim, que Ele não enxerga as minhas misérias. A única coisa que Ele enxerga é minha luta diária em permanecer nele. E Ele me ama do jeito que eu estou, do jeito que eu me encontro. Eu posso estar na maior miséria do mundo, Deus continua me amando, eu não perco meu valor, sou preciosa a Ele. Então, a palavra que me escolheu, o primeiro trecho bíblico que Jesus me enviou foi Isaías. Isaías 43, de 1 a 4. E agora, eis o que Deus vai restaurar Israel, sua testemunha. E agora, eis o que diz o Senhor, aquele que te criou, Jacó, e te firmou, Israel. Nada temas, pois eu te resgato. Eu te chamo pelo nome, és o meu. Se tiveres de atravessar a água, estarei contigo, e os rios não te submergirão. Se caminhareis pelo fogo, não te queimarás, e a chama não te consumirá, pois eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, teu Salvador. Dou o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sabá em compensação, porque és precioso aos meus olhos, porque eu te aprecio e te amo. Permuto reinos por ti, entrego nações em troca de ti. Vem outro trechinho, no versículo 10. Vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor. És meu servo que eu escolhi, a fim de que reconheça e que me acreditem, e que se compreenda que sou eu.
Nenhum Deus foi formado antes de mim, e não haverá outro Deus depois de mim. Sou eu o Senhor. Não há outro Salvador a não ser eu. Fui eu quem prendisse e salvei. E não há um Deus estranho entre vós. Vós sois minha testemunha, diz o Senhor. Eu sou Deus desde toda a eternidade. Ninguém poderia escapar de minha mão. Quando executo, quem poderá destruir minha obra? Palavra da salvação, palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, pessoal, depois dessa declaração de amor que Deus me falou, porque a palavra me escolheu e Ele fez uma declaração de amor para mim a partir dessa palavra, eu pude perceber que mesmo meus pecados, mesmo eu fraca, Deus nunca e jamais deixa de me amar, nem deixa de amar ninguém. Deus nunca se afasta de nós. Ele sempre está ao nosso lado. A única coisa que Ele espera de nós é que possamos abrir um pouquinho o nosso coração. Que nós possamos nos abrir ao agir dEle, ao agir do Espírito Santo em nossa vida. Deus nos criou, me criou, para ser testemunha, para ser obra-prima dEle. Eu sou obra-prima de Deus. Então, Ele me criou para amar, Ele me criou para levar o amor dEle ao outro. Independente de como eu esteja, independente da minha situação, Ele me quer para ser testemunha do amor dEle, para levar o amor dEle ao outro. Ele, com o seu grande amor, me provou, nos provou na cruz que Ele não morreu pelas minhas perfeições, não morreu porque eu era uma santa, porque a humanidade era santa. Ele morreu pelos meus pecados, Ele morreu pelos meus pecados. Então, a partir desse momento, eu não tenho mais direito algum de não me sentir digna do amor dEle. Porque a partir do momento daquele ato de amor dEle por mim na cruz, Ele me fez digna. Ele fez cada um de nós dignos do amor dEle. Então, nós não temos mais o direito de nos sentir dignos, de nos sentir incapazes de levar o amor dEle ao próximo. Eu não estou bem, eu não estou orando bem, mas Ele te quer mesmo assim. Se abra a Ele, se abra a ação do Espírito Santo. Queira. Só o seu querer já é o primeiro passo que você tem que fazer. É querer. Você quer, tá, tudo bem, mas querer é uma vontade que dá e passa. Você tem vontade de tudo, você tem vontade de uma sorvete, daqui a pouco não tem mais. Então, além de querer, você tem que se abrir, você tem que mergulhar no Espírito Santo. Você tem que mergulhar na presença de Deus. Então, queira e se abra. Se abra à presença do Espírito Santo. Você é precioso aos olhos de Deus. Eu sou preciosa aos olhos de Deus. Independente de como eu esteja. Você foi criada para amar. Você é obra-prima do Senhor. Eu sou obra-prima do Senhor. Qual o autor, qual o criador que quer ver sua obra-prima vandalizada? Que quer ver sua obra-prima jogada no esgoto, jogada no lamaçal? Nenhum. Então, do mesmo jeito, é Deus para nós. Ele não nos quer ver fracos. Ele não nos quer ver caído no lamaçal. Levante sua cabeça. Deus quer você para amar. Deus quer você para ser testemunho do amor dEle. Se abra e não se sinta incapaz, porque Ele te fez capaz naquele ato de amor quando morreu na cruz. Você é precioso aos olhos dEle. Eu sou preciosa aos olhos do Pai. Você não perde o seu valor em nenhum momento. Você não perde o seu valor quando você está em pecado, não. Porque o seu valor é valor de obra-prima de Deus. Você é obra-prima de Deus. Pecado nenhum vai tirar esse valor de você. Vai tirar esse valor de mim. O mundo nos joga muitas camadas, nos mergulha em muitas máscaras. Eles nos enchem de camadas do que não somos. E chega uma época que a gente não se reconhece mais como o que somos. E o que somos? Filhos amados de Deus. Então, para voltarmos a nos reconhecer como os filhos amados, nós precisamos abrir uma brechinha para que Deus possa quebrar essas camadas e nos dar de volta o nosso brilho, nos dar de volta o nosso valor. Exemplo,
Eu tenho um cordão de ouro, vamos dizer assim, eu tenho um cordão de ouro que ele está lá. Sujo, eu não quero mais, ele está feio, vou vender. Está muito sujo ele, mas quando eu vou vender, ele não perde o valor dele. Porque ele só está apenas sujo, mas ele continua sendo ouro. E você vale muito mais que ouro, você vale muito mais que prata. Você vale o sangue do Cordeiro. Cordeiro imolado na cruz. Volte a sua condição de filho amado, volte a sua condição de obra-prima de Deus. É isso que Ele quer. Não olhe para as suas misérias, porque Ele não morreu por você pelas suas perfeições, Ele morreu pelas suas misérias. Se fosse assim, Deus não tinha precisado mandar o único filho dele para ter morrido por você. Porque doeu, com certeza doeu no coração de Deus ver o filho dele morrer por você. Mas foi por amor a você, foi pelos seus pecados. Mas naquele ato, Ele te fez digno, Ele te fez filho de Deus. Então volte à sua condição de filho de Deus, independente de como você esteja. Então é isso, gente. Jesus. Então é isso. Jesus me deu essa palavra. Essa palavra me escolheu para que eu voltasse à minha condição de filho de Deus, independente de como eu esteja, fraca em oração, sem estar fraca em oração. Ele me quer. Se eu basta eu abrir para que Ele haja na minha vida. É isso.